Hoje eu vou contar sobre o meu testemunho e o que me percorreu até o dia de hoje. Me chamo Ronaldo Pereira da Silva Júnior, sou presbítero da igreja de meu pai, que é meu pastor, e hoje eu estou com 24 anos. Eu vou contar um pouco da minha jornada desde quando eu nasci, os fatos que me ocorreram e o que me trouxe a fazer esse vídeo explicando para vocês um pouco da atmosfera que Deus pode nos levar. Amados, eu tenho promessa desde o ventre da minha mãe, sou escolhido, e desde pequenininho. E meu pai e minha mãe, meu pai é pastor, minha mãe é missionária, que eu venho crescendo neste meio e venho percorrendo várias cidades do Brasil. E Deus me permitiu conhecer Ele pessoalmente. E acredito que isso foi um privilégio grande para mim, porque eu conheço Deus de perto e Deus de longe. Então, ao ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas enxergando, pessoas andando de cadeira de roda, levantando, pessoas sendo curadas de câncer, de AIDS, tumores, diversas enfermidades que agem e atuam no mundo espiritual, eu pude contemplar a grandeza e o poder de Deus. Então, a minha trajetória começou da seguinte forma: nasci em São Paulo, no bairro da Lapa, e desde pequenininho que eu ouvia minha mãe dizer que nós fomos escolhidos por Deus. Ela sempre nos ensinou a orar, vamos olhar para orar, vamos ler a palavra, vamos louvar hinos. E aí, nós fomos crescendo nesse ritual, eu e minha irmã. Então, tudo que nós passamos ao decorrer desses anos foi muito importante para conseguir hoje me estabelecer com um chamado, com um propósito, entender o que Deus tem comigo. Foi muito importante tudo que eu passei. Passamos momentos muito difíceis, guerras espirituais travadas. E em todo o tempo Deus, Ele se fez presente, Ele enviou alguém, Ele falou conosco pessoalmente. E isso foi agregando valores em nossa fé, em nosso chamado, em nosso ministério. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para dizer para você que está me ouvindo aí: Deus existe, Deus faz, Deus não muda. Deus, Ele permanece sendo o mesmo na época quando Cristo veio e pregou o mesmo evangelho que hoje eu estou pregando para você. Então, não tem como eu fugir de Deus, dizendo que Deus não existe, que Deus não me escolheu. Não existe. Eu não consigo fazer algo dessa forma. Então, é nesse momento que começa o meu testemunho. Eu, desde criança, fui levado para a igreja, círculo de oração, ficava embaixo do banco. Minha mãe, nunca esqueço disso. Minha mãe levava a gente e ela só precisava olhar. Fica quieta, olhava pra gente, só com o olhar a gente já sabia que a irmã ia dar lugar e ia pegar a gente mesmo, daquele jeito. E aí, eu fui para a igreja pequena, cresci. Na fase da adolescência, eu fiquei muito enfermo ali, quando eu tinha os meus... Aqui tá o documento, 2011. Foi onde começou a minha trajetória para conhecer o Deus de perto. Até antes dos 11 eu conheci o Deus de longe, mas a partir dos 11 eu conheci o Deus de perto. Peguei a dengue, aqui o documento. Esse documento aqui eu tenho que fazer um quadro com ele, mostrando ali parte do meu testemunho, né, para a obra que Deus fez na minha vida.
E esse aqui foi o laudo do dia 11/3/2011, uma data muito importante para mim. E eu conheci Deus de perto, amados. Fui desenganado pelos médicos, meus batimentos cardíacos quase zeraram, plaquetas caíram. Ali, minha mãe, ela abria a palavra e ela ficava orando. E veio um filme na minha mente, eu com 11 anos de idade, do dia que eu nasci até aquele dia. E eu via ela orando, falando da palavra, dizendo o quanto Deus é maravilhoso, cantando os hinos da harpa. E ali eu comecei a ser tratado espiritualmente. E tudo que Deus foi falando através dela para mim, tudo que as palavras que ela dizia, o versículo que ela citava, foi me tratando. Foi algo de Deus mesmo, porque ela estava sendo usada por Deus. Ela se deu por voluntária e Deus a usou. Porque Deus, em todo tempo, Ele quer usar a gente. Mas o quanto você está disposto para Deus usar a sua vida. Isso é muito importante. E ali eu fiz um acordo com Deus e disse: Deus, eu te faço um voto. Se o Senhor me tirar daqui, a partir de hoje, até agora eu te ouvi falar de longe, eu vou conhecer você de perto, vou ser um ministro da tua casa, eu vou me dedicar todos os dias, com falhas ou não, eu vou te buscar, eu vou para tua casa, eu vou tocar, eu vou servir o reino, eu vou servir a tua igreja. E comecei ali a conversar com Deus. Minha mãe não escutou nada, porque eu estava falando eu e Deus, Deus e eu, no meu subconsciente, até porque eu não tinha força nem para falar. E ao decorrer da semana foi tudo melhora, tive alta. Após ter alta, comecei a caminhar com a minha mãe para a igreja, tal, e eu fiz um voto com Deus que eu não podia quebrar. E dali eu comecei a orar, comecei a entrar no quarto, peguei o violão, peguei a guitarra, peguei as panelas, comecei a tocar e dizer: Deus, eu vou aprender a tocar, tu vai me ensinar. O básico que as pessoas me ensinavam não conseguia entrar na minha mente. Então eu disse: mas eu não posso quebrar esse algo. Eu prometi a Deus que eu faria. E ficava na minha mente aquela: você vai conseguir ou não vai? Você vai conseguir ou não vai? E eu disse: eu vou conseguir, porque eu creio em Deus. Deus me curou. Eu enfatizei isso na minha mente de uma forma que eu comecei a acreditar. E eu disse: Deus, eu acredito que tu vai me dar uma bateria. E eu não sabia tocar na bateria. E comecei a aprender. E aí peguei os ritmos, peguei tudo. E de repente alguém liga pro meu pai e diz: o que o seu filho quer de presente? E eu disse: eu quero uma bateria. Essa pessoa veio de São Paulo, é uma irmã muito amada em Cristo. E ela foi aqui no centro de Recife. E aí a gente, na Concórdia, foi escolher a bateria. Eu escolhi a bateria, comprei a bateria, ela me presenteou. E aí eu comecei a tocar bateria na igreja, uma benção. E aí eu disse: Deus, agora eu quero uma guitarra. E eu creio que tu és o Deus provedor que vai me dar a guitarra. Meu pai foi e me deu uma guitarra. Comecei a investir no reino. Comecei a me doar todo dia 1 hora de dedicação a tocar para Deus. Eu não estava tocando para o homem, eu não aprendi o hino da harpa para o homem, eu não tocava um hino espontâneo para o homem. Eu comecei a me entregar a Deus e querer viver essa experiência. Então, fui taxado desde muito novo pelas pessoas por ser uma criança muito hiperativa. Na escola, dava muito trabalho para os professores. Então, assim, eu tinha um grande potencial para Deus, mas eu tinha que usar essa energia para Deus. Então, eu comecei a entender isso e comecei a trabalhar automaticamente. Não teve acompanhamento de psicólogo, não teve acompanhamento de ninguém. Quem me tratou foi o Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer para você, eu não estou dizendo para você não ir para psicólogo, eu não estou dizendo para você se tratar automaticamente com Deus,
mas a minha formação foi realmente a escola com Deus. E eu me propus a isso também. Então, ali eu conversava com Deus, Deus conversava comigo, faz isso, faz aquilo, eu seguindo. Eu sempre segui os conselhos de Deus. É uma coisa que eu nunca volto atrás. É o que Deus me diz. Se Deus me disser, você hoje não vai andar com fulano, não vai andar com ciclano, você não vai habitar, não vai frequentar esses ambientes, você não vai consumir esse tipo de coisa. Amados irmãos, eu não irei. Porque a palavra diz que aquele que tem temor ao Senhor, amados, é um filho obediente ao Pai. Ele é abençoado. Ele é alcançado com graça, com plenitude. Então, não tem por que eu ficar questionando a Deus por quê, porque não, eu tenho que obedecer, amados. Eu obedecendo a Deus, não tem como eu não alcançar a promessa, a provisão. Não tem como eu não alcançar aquilo que está ao acesso dele, mas ele só pode liberar se eu estiver na linhagem de pensamento dele. Então, é uma coisa que você tem que entender, você deve obedecer à voz do seu Pai. Você deve obedecer os conselhos dele, porque são perfeitos. E aí, tocando, crescendo, tocando, e aí cheguei aos meus 14, que foi onde eu me batizei nas águas. O batismo nas águas, para você que não sabe, é onde nós compactuamos com Deus e determinamos que eu não vivo mais para mim, mas agora eu vivo para Deus. Isso é um pacto muito importante. E você desce as águas, e a palavra diz que quando nós descemos as águas, que nós somos submergidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aonde levantamos, a nossa vida já não é mais a mesma, porque tudo quanto éramos ficou naquele mar do esquecimento. E agora nós estamos vivendo uma vida para Cristo. Não quer dizer que nós vamos se esquecer daquilo que nós executamos um dia, mas não nos pertence mais. Não faz mais parte do nosso caráter, da nossa vida, do nosso propósito, do nosso ministério. Não faz parte mais, nem mesmo das nossas ideias, porque nós estamos vendo agora um caminho com Deus. Então, aos 14 me batizei. E aí comecei a galgar essa área de louvor, de adoração. Eu me transformei, através da palavra de Deus, em um levita, porque como eu comecei a ler a palavra, eu comecei a entender o que era o levita, qual o propósito do levita. Entendi a importância de ter um altar puro e santificado diante de Deus, porque Deus me ensinou que santidade não é veste, santidade é realmente transcender aquilo que está em obedecer a palavra e viver em santidade, aleluia, com Deus. Então, por um tempo eu me julguei, sabe? E assim, quando eu entendi isso, eu entendi que meu coração ele é um altar puro. Então, aquele versículo que diz que se nós olharmos com o olhar bom, viveremos na treva, e se olharmos com o olhar na luz, então era isso aí. Então eu comecei a olhar com o olhar bom, e comecei assim a mudar o meu jeito, a mudar as minhas amizades, os ambientes. Então tudo foi sendo transformado dessa forma. E quando eu fiz esse pacto, descer as águas no meu batismo, aos 14, para os 17 seriam 3 anos. Então nesses 3 anos eu já estava buscando entender o que era o batismo no Espírito Santo, que no caso é uma selagem de Deus, é uma transcendência de Deus sobre sua vida, é um selo, é a marca na tua alma. Então eu fui ali marcado aos 17 anos, eu desci para orar, eu passei muito tempo sem usar o telefone, eu fiquei um tempo orando tanto que eu orava de noite, de madrugada, de manhã, de meio-dia, eu orava em todo o tempo, amados. Era um tempo que eu fui para a escola, eu estava na escola particular, fui para a escola pública, e ali eu disse a Deus que ia parar a minha vida. Eu paro minha vida, Deus, para investir no reino. Primeiramente o reino dos céus, demais coisas serão acrescentadas. Eu parei um tempo da minha vida para dizer assim, eu vou investir tudo agora, eu vou orar como nunca, eu vou buscar, eu vou dar o meu melhor para Deus. E comecei a orar e comecei a buscar, e o pessoal, meu primo, minha irmã, acho que disse assim, o cara enlouqueceu. Eu disse, a partir de hoje, eu não vou mais para festa com vocês. Eu não vou mais para rolê, eu não vou mais para canto nenhum. O meu lugar agora é no altar. Eu dedico a minha vida a Deus, porque eu sei que Deus vai me honrar lá na frente. Não é agora, não. Então, eu passei a entender o que Deus queria comigo. Perdão aí pelo espirro. Eu passei a entender o que Deus queria comigo. Eu busquei em Deus a resposta para a minha vida. Quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui.
Se eu não buscar isso, se você não buscar isso, ninguém pode buscar por você. E eu entendi o propósito. Eu digo, Deus, como tu és maravilhoso. Comecei a orar em cima disso. Aí depois comecei a falar, recebi o dom da versão de línguas. Recebi, amados, muita unção, muita autoridade que foi deliberada, porque está deliberada pela palavra, mas você tem que tomar posse. E nós só conseguimos tomar posse orando, jejuando e lendo a palavra. Aí tomei posse e comecei a dar lugar na igreja. Meus amados, foi uma dinamite. O mundo espiritual, assim, minha vida, ela transcendeu, ela, sabe, ela foi pra frente de um jeito que o pessoal disse, você não é a mesma pessoa mais não. Quem me vê hoje diz, você não é o mesmo cara. Você não é a mesma pessoa. Você realmente teve um encontro com Deus. Isso é muito importante, que a nossa maior pregação é o nosso testemunho. E não tem coisa melhor do que você passar para o próximo aquilo que você vive, aquilo que você testifica. Amém? E foi isso aí, tudo acontecendo. E Deus disse, a partir do momento que eu me batizei nas águas, que eu me batizei no Espírito Santo, e Deus me falou o seguinte, a partir de agora, você, tudo na sua vida vai ser assim, ó, muito rápido. E eu coloquei isso na minha mente, eu digo, meu Deus, eu parei de estudar para buscar Deus e automaticamente, nesse período eu evangelizei muito nas ruas, fui para metrô, fiz um tempo de rema, um ano de rema, na cidade paulista. E aí eu tive muito contato com Deus, eu me aprofundei muito. E Deus sempre usava alguém para mim. E aí disse isso, vai acontecer tudo muito rápido na sua vida. Então, me conheci nesse período uma garota, certo? E hoje ela é minha esposa. E foi o seguinte, quando eu a vi, Deus colocou na minha mente algo impressionante, que ela precisava de libertação. Eu não sabia que ela estava assim, afastada dos caminhos do Senhor, eu nem sabia a procedência da família dela. E aí, ali surgiu uma amizade, terminou em um namoro. E assim, após eu ter ido conversar com os pais dela, que ela voltou ao namoro, ela voltou para Cristo. E eu sempre peço sinal a Deus, porque as coisas de Deus você tem que pedir sinal. Deus, se tu estiver nesse negócio aqui, me dá um sinal. O sinal foi bem positivo, graças a Deus, ela voltou a Cristo. E a gente, depois de um ano de namoro, a gente já casou. Eu não tive noivado, eu casei. E aí Deus veio abençoando, a gente passou um tempo na casa da minha mãe, um tempo na casa da mãe dela. E hoje, eu estou gravando esse vídeo, estou na minha casa, um presente que Deus me deu. Após ter se casado aos 20 anos, mais pra frente um pouco, eu fiz um voto. E eu deixei meu cabelo crescer por um ano. Se vocês seguirem na minha rede do Instagram, vocês vão ver o meu voto lá, minha foto. Eu deixei o cabelo crescer por um ano e disse, Deus, eu me sacrifico para confiar em Ti. Mas sabe quando você passa por algo? O pai conhece o filho. E o filho olha para aquela vitrine bonita e vê aquele videogame ou aquela televisão. E ele não diz, mas os olhos dele brilham. Um dia eu passei por essa casa que eu estou morando aqui hoje. Olhei, os olhos brilharam, mas eu não falei nada. Eu não declarei nada. E nessa semana o pastor, ele estava falando o seguinte, que tudo aquilo que os teus olhos, Deus te permite ver com teus olhos, é capaz de você alcançar. E eu guardei essa palavra, sabe, amados? E comecei a ler, pensando, e fiz esse voto, confiando em Deus. E no mês que eu terminei o voto, foi o mês que saiu a aprovação da minha casa, com 0 de entrada. E foi muito lindo, porque nesse ano de 2024, no mês de janeiro, no primeiro domingo do mês, eu prometi a Deus que daria um culto também. Foi outro voto que eu fiz. E honrei. E vou dizer para vocês que honre a Deus no pouco, que sobre o muito Ele te coloca. E também quando eu tive um breve serviço, que não foi carteira fechada, mas eu trabalhei numa bomboniere, eu prometi a Deus meu primeiro salário todo para o altar. Muitas das vezes a gente falamos que Deus não me ouve, Deus não me vê, mas as nossas atitudes dizem muito aonde a gente quer chegar. Se eu tenho algo a sacrificar e Deus está vendo isso, amados, Ele vai honrar. Ele vai honrar. Se eu estou colocando verdadeiramente com o meu coração no altar, Ele vai me honrar. Não tem como Deus não me honrar. Eu estou honrando a Ele, amados. Deus só honra aquele que honra a Ele. Deus não vai honrar quem desonra. De maneira alguma. Então eu entendi isso.
e honrei, casei, fiz o voto, tudo aconteceu, e aí estou eu hoje aqui, contando um pouco do meu testemunho, do que eu tenho feito, aonde tenho pessoas que eu tenho alcançado. Tenho usado meus meios de telecomunicações como YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, tudo para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. E você também que está sendo alcançado aí, vou jogar esse vídeo no meu canal, peço que vocês deem um like, que compartilhem, porque é muito importante para a gente conseguir levar à frente esse propósito, esse ministério que eu carrego. E a palavra, amados, que eu vou deixar para meditação nesse vídeo é a de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai vos conceda. Então, quando Deus te escolhe, o que você tem que fazer é obedecer. Não tem outro caminho. Porque tudo que a gente pedir, estiver alinhado com o Pai, mais uma vez eu vou dizer, aonde os teus olhos estão olhando, Deus já sabe a intenção do teu coração. E Ele honra. Então, você tem que honrar Ele, primeiramente. Segundamente, você vai orar, pedir direção, de confirmação. Porque não tem nada assim em pecado em você querer algo melhor para sua vida. Não é pecado você querer mudar de vida. Não é pecado você querer libertação, liberdade de espírito. Não é pecado, amados. Não é pecado você querer conquistar uma casa, conquistar um carro, conquistar, sabe, eletrodoméstico para dentro da sua casa. Não é pecado. Ore a Deus. Você não tem condição hoje, ore. Peça a Deus fé, peça firmeza naquilo que você é, onde você quer chegar. Olhe e diga, Pai, eu quero chegar ali. Eu quero, Senhor. Eu tenho um coração que eu acredito que eu vou chegar. O que me falta? Você pode perguntar a Deus o que me falta para chegar ali. O que falta entregar, o que falta quebrar, o que falta ser refeito, o que falta ser transformado. Faça a reforma. Venha na minha vida, na minha mente, no meu corpo, no meu coração, com essa oração que eu fiz. Eu passei um tempo sem estar mexendo em telefone, sem estar mexendo em nada, porque eu sabia que não ia ter como, varão. Varua. Não ia ter como não. Você está conectado nesse mundo de internet e se conectar com Deus não tem condição não. Ou a gente escolhe um caminho ou outro. A gente não pode viver em cima do muro não, em dois caminhos não, ou sim ou não. Eu comecei ali a querer Deus, Você pode hoje querer Deus. Pedir a Deus que Deus mude sua vida, mude sua história, mas você precisa buscar isso com as suas poucas forças, sem nenhuma força. Você pode buscar isso. Entrega os teus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará. E teve uma canção que eu aprendi. Eu vou tocar aqui agora 2 canções que marcaram a minha vida no início da minha conversão. E eu sei que Deus vai falar contigo através dela. Uma é da harpa e a outra é uma autoria feita por uma banda. Nosso primeiro louvor é o hino 15. A minha tia, família, sabe aí como é que era quando eu pegava a harpa na igreja. Era bem assim. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus.
mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quanditoso então este o meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Você canta. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. A segunda canção é essa daqui. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou, seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, mas sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja o vazio, ele já era Deus, se revelou ao seu. Do crente ao meu Deus,
É isso, amados irmãos. Nesse momento eu vou estar orando por você, pela sua vida, que você possa meditar um pouco no que eu falei nesse vídeo. Lembrando que aquele período que eu parei meus estudos, eu concluí, certo? Foi à distância, mas eu concluí em casa, orando, buscando, mas eu precisava, às vezes a gente precisa romper para poder entender o que Deus quer. Se a gente não rompe, a gente nunca vai viver o que Deus quer pra gente. A gente sempre vai achar que alguém vai ter que vir falar com a gente, alguém vai ter que puxar a gente, quando na verdade o que a gente tem que fazer é a gente. O que Deus tem comigo, eu tenho que procurar, mas tenho que procurar todo dia orar, ler palavras, jejuar, entende? Fazer um curso bíblico, ir para a escola de ministro, então eu tenho que ir lá. Não é ninguém que vai me colocar lá, eu tenho que ir. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Então que você possa pegar esse testemunho, essa força aí, colocar em prática, e logo logo você vai estar que nem eu, testemunhando, edificando vidas, transformando mentes travadas que precisam de uma chave virada. E você, aonde você se encaixa em meus propósitos de Deus, em aquilo que Deus tem? Eu estou diariamente aprimorando, como uma pedra que está sendo lapidada todos os dias, para o seu valor aumentar, para o seu brilho reluzir mais e mais e mais. Então, nesse momento eu vou orar e que você possa, com muito carinho, receber esta oração. Pai, nesse momento eu estou ministrando esta oração através desse meio de comunicação, Pai. A todas as redes, todas as pessoas que vão curtir, que vão ver, que vão compartilhar, sejam tocadas, Senhor, pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo sempre em meu lar, em minha vida, em meus projetos, no meu futuro, na vida de todos aqueles, Senhor Deus, que estão nesse momento. Nós Te convidamos a falar, a tocar, a trazer a água viva, a semente, desde já e para todo sempre. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Divino Espírito Santo, seja na vida de todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Povo de Deus. Amém. Fica com Deus e até o próximo vídeo.